esse início de trabalho, eu sou grato de me encontrar trabalhando aqui com as equipes. Tem muita importância aquele que trabalha. E aquele que trabalha vai tendo essa importância, sim. O dia dele vai tendo uma organização e outras pessoas começam a ter uma referência daquela pessoa que tem um movimento. Fica bem fácil assim. Se cada um observa, normalmente as pessoas se encontram sem uma agenda. E quando apresentam uma pessoa que tem um método, as outras pessoas começam a serem orientadas por aquele. O nosso trabalho possibilita esta condição. Aquele que tem um método, ele é que vai irradiar aquilo que precisa para o seu dia a dia. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o aprendizado do ocultismo, alimentação de carne ou alimentação vegetal. O aprendizado do ocultismo, cada um tem que observar assim, que a pessoa desenvolve uma parte de um conhecimento, uma parte de exercícios. E ela tem que observar que quando faz um trabalho parcial, aquela pessoa não fica fortalecida. A referência é bem simples, porque para uma pessoa ter um amadurecimento, ela tem que contar também com as vivências. Esta referência é muito séria para a vida interior de uma pessoa. O aprendizado do ocultismo traz um desenvolvimento da vaidade, um desenvolvimento da personalidade. E se a pessoa descuida, ela fica sem substância para a sua vida diária. E essa substância assemelha-se a uma planta de estufa. Dentro de uma pessoa que desenvolveu o aprendizado, ela também teve empobrecimento com partes do corpo, empobreceu a sua constituição, faltando propriedade na alimentação, que ela foi substituindo. E sempre acontece assim. Quando a pessoa faz substituição, é para pior. Dificilmente uma pessoa tem conhecimento de alimentos para enriquecer a alimentação, para melhorar a sua constituição. Mexer na alimentação e o corpo físico vai ficando na condição da planta de estufa. A pessoa, no comportamento dela, fica superficial, com o seu corpo físico, ela fica enfraquecida. É uma condição bem simples e muito fácil de observar. Para ter o amadurecimento, aquele profissional trabalhou todos os dias e fez esforço para não faltar do trabalho. Anteriormente era mais comum conhecer pessoas que trabalhavam o período inteiro da sua existência e aquela pessoa não tirava férias. Ela apresentava uma condição superior. Dentro dela tinha esta condição da responsabilidade dela. Ela era firme no seu trabalho e também com o seu corpo físico sadio. Uma pessoa que faz uma mudança na alimentação é sempre naquela condição de tirar propriedades. Com isso, cada célula do corpo vai faltando um elo que liga a próxima célula, tanto faz dos ossos como da parte do músculo da pessoa. O empobrecimento entra nesta condição. É comum conhecer pessoas que apresentavam, num período recente, uma altura devido ao fato da formação que ele recebeu, da constituição dos pais, do alimento adequado que ele recebeu para formar aquele corpo. Na fase seguinte, com o empobrecimento, com a alimentação empobrecida, vai diminuindo a altura da massa muscular e da massa óssea. O conjunto da pessoa vai diminuindo e aquela pessoa esquece que também o cérebro vai ficando menor, vai diminuindo a qualidade para ter o desempenho de todos os dias. Quando a pessoa ela é funcionária, fica fácil de observar que com a diminuição do cérebro vai tendo também o procedimento de esquecer as responsabilidades, e aquele que é superior sabe das importâncias de cada responsabilidade, o que
ficou empobrecido, vai esquecendo os itens. Com isso, em pouco tempo ele é substituído e vai tendo mais consequência, vai trazendo desarmonia no ambiente em que a pessoa mora, vai tendo outras consequências como a falta do recurso que anteriormente a pessoa tinha facilidade e tinha a condição de fazer alguns itens que ela julgava que eram bons para a sua vida. O aprendizado do ocultismo, a alimentação da carne ou alimentação vegetal. Cada um tem que observar que o corpo físico precisa de ficar sadio e a pessoa tem energias que ela é movida. A energia sexual possibilita um movimento que vai impulsionando a pessoa no seu dia a dia. O instinto sexual é diferente da energia sexual. O aprendizado do ocultismo, alimentação de carne ou alimentação vegetal. O que vale para uma pessoa é o seu corpo físico encontrar-se sadio. A importância que a pessoa tem sobre a Terra é como ela faz com o seu corpo físico e qual o procedimento que ela precisa de ter para continuar tendo esse corpo físico sadio. Tem muitas referências. Quando a pessoa apresenta-se sadia, ela conta com o corpo, apresenta as limitações, mas ela respeita a idade em que o corpo está tendo e ela faz as funções na proporção. O corpo físico sadio dá para a pessoa a coragem. Ela faz aquilo que precisa de ser feito, independente da hora do dia que venha a precisar dela. Ela tem esta responsabilidade e as outras pessoas com quem ela relaciona sabem assim que na proporção aquela pessoa vai poder corresponder com aquilo que precisa. Quando há um aprendizado, há um desenvolvimento parcial e esse desenvolvimento traz um tolhimento para o corpo da pessoa. As práticas que as pessoas executam, estas práticas trazem desenvolvimento que prejudica o corpo físico da pessoa. Numa fase seguinte, se a pessoa vier a precisar do corpo, ela não tem como contar com aquele corpo. O corpo encontra-se enfraquecido. As atividades unilaterais trazem esta consequência para a pessoa e cada um tem que observar que o corpo físico da pessoa só corresponde quando apresenta uma função com uma utilidade. Tendo esta importância, aquela pessoa consegue corresponder com aquilo que precisa. As funções terão que apresentar utilidades. Se tem uma determinada prática e não tem uma finalidade aquela prática, dentro da pessoa começa a surgir um descontentamento e esse descontentamento tem o nome também de insegurança, tem o nome de enraivecido. E quando uma pessoa apresenta-se insegura, enraivecida, aquela pessoa não é evoluída. Cada um sabe, quando apresenta um comportamento assim, aquela pessoa fica sujeita a influências ruins, porque é comum conhecer uma ou outra pessoa que teve vivências assim e essa pessoa fala que ela não sabe como ela se encontrava, porque dentro dela deu um branco e isso é muito ruim. Existem as influências que não são boas, que aproveitam de situações assim e uma pessoa que ficou descuidada, ela não vai poder contar com o seu corpo físico e no ambiente de trabalho de uma pessoa que apresenta um desequilíbrio, esta pessoa não apresenta uma segurança. O procedimento é bem simples. Quando uma criança, no seu desenvolvimento, não apresenta o amadurecimento para aquelas responsabilidades, aqueles tutores com aquela criança naquele determinado local que precisa para realizar as funções, ou indica uma outra pessoa e faz as recomendações para esta pessoa para acompanhar aquela criança. Não teve o amadurecimento.
prejudicar o corpo físico com atividades, com exercícios que não vai trazer nenhuma finalidade, a pessoa entra nesta condição de irradiar em segurança. Só que agora a pessoa se encontra na fase adulta, na fase de amadurecido, e uma célula dura 22 dias, e uma mudança de constituição a pessoa gasta 2 anos. Se ela teve um comportamento anterior que prejudicou o seu corpo e ela não consegue irradiar segurança, determinação, para ela voltar ao grau anterior que ela se encontrava, ela terá que fazer um esforço dobrado. Isso é uma condição física, e um esforço dobrado não é físico que a pessoa tem que fazer, é um esforço de compreender e de sentir o seu corpo. Cada um sabe assim que quando a pessoa sente aquela parte do corpo, o coração manda mais sangue para aquela parte, possibilitando uma melhora da qualidade das células. No caso do adulto que cuida de uma criança, a criança é uma referência. Como ela necessita da proteção do adulto, ela encontra-se naquela condição de receber aquilo que o adulto está determinando. Evidentemente, quando a criança é educada, tem que ter esta referência, porque todas as crianças apresentam uma qualidade, e se o adulto não educa aquela criança passa a ser um problema no ambiente em que ela chega, na casa em que ela mora ou no ambiente em que ela vai. Está faltando o alinhamento. No caso da criança que é educada, se a criança apresenta uma desarmonia, o jeito que o adulto utiliza possibilita que aquela criança fique harmonizada. Aquela criança aceita esta condição de melhorar a sua constituição. Com o adulto é diferente, é ele mesmo que terá que fazer esse trabalho com ele. Para ele melhorar, ele tem que ter a simplicidade dentro dele, e a simplicidade não é uma condição física que a pessoa mora num bairro distante ou que tem uma função numa empresa que não requer muita importância. A simplicidade anda junto com a singeleza, anda junto com a beleza. Para um adulto entrar nesta condição, depois de ter negligenciado com o seu corpo físico, com práticas que o prejudicou, para ele ter uma simplicidade quase que é impossível. O esforço é individual, e esse esforço é nesta condição da simplicidade em perceber o seu corpo. Perceber fica bem fácil assim. Para a pessoa perceber-se, ela tem que entrar naquela frequência de receber de dentro os auxílios. E para receber de dentro os auxílios, a pessoa tem que ter o conhecimento dos ensinos. Ela mesma é que tem que ter esta condição externa. Fica fácil de observar assim que no período de formação, aquele que se encontra interessado em trabalhar numa determinada empresa, ele se prontifica em aceitar as orientações daquele ambiente em que ele vai iniciar. Numa fase seguinte, ele desenvolve a sua própria personalidade e ele vai observando assim se interessa ou não que uma ou outra pessoa dê a ele uma informação. E ele continua naquela empresa ou ele sai daquela empresa. Cada caso é individual e a pessoa tem o horizonte dela, mas para o horizonte interior é uma condição verdadeira. A pessoa tem que entrar naquela condição de receber as orientações daquele que apresenta o conhecimento, e ela terá que fazer o esforço em verificar se aquelas informações vai possibilitar que ela melhore a sua constituição. É um esforço. Todas as coisas na natureza têm um esforço. É só observar assim. Para um animal arrumar o espaço dele junto aos outros, aquele animal tem que entrar com a sua maneira de ser, ou ele tem que aceitar o comando de todos os outros. A vida de uma pessoa
é assim. Ela tem que ter a sua personalidade. Para ela ter a sua personalidade, ela tem que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade e saber antes aquilo que precisa de ser feito e ter a naturalidade para ter uma melhora de constituição físico, e a pessoa tem que observar assim, passa por ela todos os tipos de energias e ela continua propagando essas energias do jeito que eu transmito uma informação de um quadro que eu vi indo para o meu ambiente de trabalho. Aquele que recebeu aquela informação, ele faz uma descodificação para ele entender melhor. Cada um tem que estar bem presente dentro dele, de saber assim que o que eu estou transmitindo é conforme eu vi. E eu não posso relatar muitas coisas, primeiro porque quando eu passei já existia aquele quadro e o tempo que eu gastei para ver aquele quadro foi em instantes, e eu faço um discurso sobre aquele quadro de vários minutos. A outra pessoa é que tem que estar bem presente com ela mesma, de saber que a responsabilidade é dela se ela deixa aqueles quadros entrarem para a sua vida. Quando uma pessoa quer ter um desenvolvimento unilateral do seu corpo, de prática de exercícios, ela é que tem que observar qual é a finalidade que ela vai ter no futuro seguinte em usar aquele corpo, pela prática que ela exerceu. Fica fácil assim de ir confirmando que as finalidades que uma pessoa faz em apresentar-se um conhecimento do ocultismo ou ter o desenvolvimento do seu corpo, ela tem que ter esse trabalho de ver a maneira de utilizar aquilo. No caso do corpo físico, fica fácil assim. Se a pessoa fez uma atividade, ela então vai encontrar-se mais qualificada em poder contar com o seu corpo. Como falta sabedoria, como falta a sensibilidade interna para saber se aquilo está sendo feito de maneira coerente, e cada um tem que lembrar assim, se a pessoa colocou determinadas atividades a mais na sua vida, nas suas práticas, ela tem que observar que o coração passou a trabalhar mais, para ela ter uma correspondência com o seu corpo físico, daquele benefício que ela está desenvolvendo, ela então tem que melhorar a qualidade do alimento. Dificilmente uma pessoa faz isso, melhora a qualidade do alimento e coloca atividades a mais. Vai ter o empobrecimento do seu corpo físico e junto com esse empobrecimento, toda a sua constituição vai ficar mais empobrecida. Teve a atividade e não alimentou-se adequadamente, gastou a energia dos órgãos. Fica fácil assim de observar que cada órgão, cada víscera tem uma energia, tem uma vida, que no conjunto do corpo físico, essa energia possibilita que a pessoa envelheça com o uso do seu corpo. Se usou erradamente, vai ter um envelhecimento antes do tempo. É fácil assim de observar, porque não houve o alimento adequado, o coração passou a trabalhar mais, cada órgão, cada víscera passou a ter mais funções para aquela nova atividade, e o corpo físico da pessoa vai ficar envelhecido num processo antes do tempo, pelo excesso de funções erradas. Quando o adulto encontra-se naquela condição de perceptível para formar o corpo pequeno de uma criança, ele sabe que aquele corpo precisa de ter alimentos adequados. A constituição daquele corpo está nesta importância do alimento adequado. E quando isto acontece, aquela criança vai tendo os desenvolvimentos, vai facilitar a vida daquela criança, assimilando também as informações escolares. O desenvolvimento daquele corpo apresenta-se um equilíbrio entre todos da mesma
mesma idade, aquela criança apresenta uma altura a mais e na assimilação das informações, aquela criança assimila mais facilmente. Isso acontece com uma ou com outra criança que o adulto tem esta condição de ir percebendo esta naturalidade e o adulto vai fazendo um esforço em alimentar-se adequadamente, porque ele sabe assim que ele tem uma referência, ele é uma referência e aquela criança vai querer aquilo que aquele adulto está comendo. Muitas vezes o adulto fala assim que a criança não pode comer isto ou não pode comer aquilo. Se esse adulto tem conhecimento, isso e aquilo que ele está se referindo, ele não poderia ter feito a aquisição, pois se a criança não pode comer, aquele corpo está faltando propriedades. É uma coisa bem natural. Naquela casa não tem o conhecimento de alimentos e os adultos se encontram muito descuidados. Na sequência, essa criança, na sua fase de amadurecido, ele tem que observar assim que para toda a época da sua vida, ele foi tendo o que ele precisava de maneira coerente na constituição do seu corpo, no jeito que ele foi assimilando as informações escolares, o conhecimento que ele desenvolveu para ter uma maneira de sobreviver, a maneira que ele utilizou para ir até aquela empresa. É um processo que ele caminhou com uma ponderação. Assemelha-se àquela informação que, quando a pessoa tem vontade de caminhar na vida, ela dá um passo e segura aquele passo dado. Todas as empreitas que uma pessoa coerente faz é com segurança. Ela vê antes as responsabilidades que ela está pretendendo ter e as responsabilidades que ela vai ter na sequência dos anos. E esta condição é uma condição física. O aprendizado do ocultismo não apresenta uma coerência assim, de pés no chão. A diminuição da propriedade da alimentação é uma incoerência, uma pessoa que comporta assim. Falta dentro dela uma gratidão pela formação que ela recebeu, o jeito que ela comporta-se assim. Agora ela procura empobrecer a sua alimentação, consequentemente, todo um trabalho que aqueles adultos fizeram para a sua formação, ela não valoriza, porque ela não cuida do seu corpo. Fica fácil de observar que aquele adulto fez um investimento na formação daquela criança que não apresentou uma coerência. Esse elo o adulto tem que estudar dentro dele e percebendo assim que a sua vida não pode ficar de uma maneira sem significação, porque toda uma fase de desenvolvimento da criança ele cuidou, ele orientou nas informações escolares e ele possibilitou que aquela criança na fase seguinte fosse para um mercado de trabalho. Depois esse começa a utilizar erradamente o seu corpo, todo um trabalho que foi feito, esse adulto precisa de ter esta convicção dentro dele, ter este conhecimento, se ele fez porque precisava de ser feito ou ele fez porque ele julgava que se ele cuidasse direito ele ficaria sem a responsabilidade. Toda uma caminhada que a pessoa tem sobre a Terra tem muitas referências e tem muita importância para ela mesma. E o que dá segurança para a pessoa é qual o procedimento que ela está fazendo com ela mesma, para não atrapalhar toda uma constituição da formação do seu corpo e para que ela também não venha a tecer fios de descontentamento com aqueles que colaboraram na sua formação. O aprendizado do ocultismo, a alimentação da carne ou alimentação vegetal, é um processo que a pessoa tem que observar que todas as mudanças, elas podem trazer proveitos se a pessoa apresenta o conhecimento. Se a pessoa não apresentar o conhecimento, as mudanças vão trazer para ela um empobrecimento e vai faltar aquela condição de continuar irradiando
irradiando com o seu corpo. Toda época a pessoa precisa de observar que o seu corpo tem que continuar irradiando na fase da idade em que ele apresenta, independente de qualquer coisa. Uma criança, ela apresenta um desenvolvimento e tem nas suas proximidades um adulto. A primeira coisa que ele vai confirmar se aquele procedimento daquela criança está de acordo, conforme a criança tem que ter o desenvolvimento na idade certa. Fica fácil assim de observar uma criança que apresenta uma astúcia. Aquela criança, ela apresenta mais idade do que ela tem. Dentro dela apresentou esse desenvolvimento, como ela não foi orientada, como ela não teve a canalização para um desenvolvimento de harmonia, aquela criança passa a ser repelida. Ela não vibra de acordo como precisa de ser. O aprendizado do ocultismo, alimentação de carne ou alimentação vegetal. Cada um tem que observar que quando faz um trabalho e esse trabalho não apresenta uma integração, uma harmonia, aquele trabalho vai ficar parcial, com o desenvolvimento parcial que uma pessoa julga que ela terá através das práticas do ocultismo ou empobrecendo a alimentação, essa pessoa fica prejudicada. No caso de uma criança que se encontra na barriga da mãe, se aquela mulher não alimentar direito, na formação daquele corpo vai tirar cálcio de onde apresenta a condição. Tira cálcio dos dentes, dos ossos da mãe. Em muitos outros casos, a criança nasce faltando partes porque faltou propriedade no período da sua formação. É uma coisa que existe. Na fase seguinte, quando a criança se encontra na Terra, se não derem a ela alimentos adequados, aquela criança não vai apresentar o desenvolvimento necessário. Desenvolver partes com determinadas práticas de exercício só vai trazer empobrecimento. E esse empobrecimento é o próprio adulto que vai ficar. Ele vai ter diminuição da sua massa óssea, da sua massa muscular, consequentemente os seus órgãos, suas vísceras não apresentarão aquela harmonia que precisa e esse adulto não vai ter condições de continuar contando com o seu corpo. No caso daquela criança, fica fácil assim de ir percebendo que ela necessita de material e esse material tem que ser com substância. O adulto é o mesmo procedimento. Ser coerente a vida toda de uma pessoa é importante para ela. Na vida interior, na vida de matéria fina daquela pessoa, se ela fez um trabalho que o corpo físico ficasse em desarmonia, ela, quando larga o corpo, não terá material para continuar a sua caminhada. Ela terá que voltar até onde esse corpo apresentava a harmonia e ela terá que reiniciar todo o seu trajeto de vida interior e de vida física. O conhecer o livro Na Luz da Verdade vai possibilitar que a pessoa todos os dias torne-se coerente. Ter a ponderação é um esforço para cada um. E cada um sabe assim que quando apresenta método, facilita a vida da pessoa. Com o método não tem o entristecimento, não tem o medo do ontem, porque a pessoa está sempre caminhando para realizar o seu dia. E quando a pessoa encontra-se com um propósito interno de caminhar todos os dias, a própria pessoa terá que fazer um esforço dobrado.